Caiu aqui a live, pessoal, mas já vamos voltar. Deixa eu chamar a Marina aqui de novo. Só um segundo. Aqui. Essa chuva, gente, pelo amor de Deus, tá uma loucura. Eu acho que agora foi. Voltamos. Voltamos. É com emoção, né? Exatamente, não tem graça. Mas eu tava respondendo o que você falou, Bá. Não sei se você conseguiu ouvir ali o finalzinho Sim, que deu sim, uma tu falou até a travada. parte, ouvi até a parte que você começa, a pessoa começa a suar, começa a contrair os músculos, enfim, que acho que passa muito pro físico, né? Sim, passa total pro físico e influencia totalmente, tanto na sua vida pessoal e profissional, como eu tava falando, né? E pensando em profissional, a ansiedade ela vem muito como uma insegurança e uma sensação de insuficiência. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente pensa assim: eu preciso me sentir competente, eu preciso me sentir pronto para aquilo. E a ansiedade, muitas vezes, ela te paralisa. Aí você pensa assim: poxa, Marina, mas você falou para mim que a ansiedade me prepara para uma luta. Prepara, ela te deixa realmente pronta para correr ou pronta para lutar, mas ela também te paralisa, que é quando o excesso de ansiedade vem, ele te congela. Então, às vezes, Uhum. poxa, no meu trabalho eu deveria ter falado aquilo, aí depois eu fico 3 horas remoendo, deveria ter falado aquilo pro meu chefe, deveria ter respondido de outro jeito, deveria ter me posicionado melhor. Só que já passou o momento, mas no momento mesmo você estava congelada. E a ansiedade ela aparece dessa forma, Sim, principalmente no ambiente de trabalho, também na vida pessoal, mas aqui focando sim, na vida profissional, você se sente inseguro, insuficiente. Tem gente até que não tem coragem de mandar um currículo, porque está ansioso. Ai, mas será que é para mim? Mas será que eu deveria ir para essa oportunidade? Ah, eu acho que eu não tô pronto. Será que você não está sim, pronto? Ou será que você não está emocionalmente pronto? sim. E é engraçado isso que você citou, né? Porque aqui do lado da Closer a gente recebe muito isso, assim, as pessoas têm muito medo de, enfim, aceitar um job ou ficam muito na expectativa, né? De, às vezes o job não vem para mim, às vezes demora para chegar e etc. E assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar também é justamente sobre esse preparo, né? Então, às vezes, assim, a pessoa às vezes não está trabalhando ou, enfim, não está tá um tempo parado, enfim, ela fica com essa sensação de que ela não é suficiente, de que ela não consegue, ou qualquer coisa assim, né? E eu acho que usar esse tempo, acho que talvez ver de outra maneira, né? Então, usar esse tempo para se preparar, para se aprimorar, enfim, é muito importante, né? Com certeza. Então, se você pensa que a ansiedade é você estar se sentindo inseguro e insuficiente, quanto mais você tiver de competência, né, competência de habilidades mesmo profissionais, mais seguro você vai se sentir. Marina, é a única coisa que vai resolver? Não, você também vai precisar trabalhar a sua parte emocional, porque às vezes você fala: "Nossa, mas eu estudo, eu faço tudo, eu entro nos cursos da Closer, eu me aplico, eu já zerei aquela plataforma, nem tem mais coisa para eu fazer ali e mesmo assim eu me sinto ansioso." Por quê? Porque a competência ela é um pilar. Então precisa ter a competência profissional, mas também precisa ter a emocional. As duas elas andam juntas. Então, para você se sentir mais seguro profissionalmente, você vai lá, você vai estudar, você vai aplicar, você vai estar ali esperando a sua oportunidade. Mas também tem a parte emocional que precisa ser cuidada, que é você se perceber, você se cuidar, você buscar até uma ajuda profissional se for necessário. Porque essa competência, as duas competências elas andam juntas, né? A profissional e a emocional. E essas oportunidades que aparecem, principalmente quando a gente fala aqui da própria Closer, que as oportunidades vão aparecer para vocês, tem muita gente que acha que é sorte, né? E aí fica aquela coisa assim: ah, mas é sorte que aquela pessoa conseguiu aquele job, é Nunca vai ter que sorte. chegar para mim, né? Exato. Só que, gente, a sorte ela só existe quando a oportunidade te encontrar preparado. Porque você pode até ter alguma situação ali que você conseguiu o job. Se você não for bem ali, você não vai conseguir ele de novo. Então, sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. E aí, esse preparo vem de uma competência profissional e de uma competência emocional, das duas coisas.
Exatamente. Não, você disse tudo, assim, porque às vezes a gente fica muito nessa coisa, a gente já recebe esse tipo de pergunta, né? De, eu fiz o job uma vez, não fui muito bem, assim, não sei se eu não estava lá muito envolvido com o job e Uhum. nunca mais chegou para mim. Então, eu acho que isso também conta bastante, né? Isso que você comentou, de você se engajar, de você participar realmente, enfim. Com É, certeza. é Eu acho que também a gente precisa pensar assim. Eu posso não ter ido muito bem num job. Poxa, eu tava mal aquele dia, eu briguei com meu namorado, meu gato passou mal, sei lá, qualquer coisa. Porque também nós somos seres humanos, não somos máquinas. Se você pegar esse dia que você não foi tão bem e você continuar remoendo ele a semana inteira, o mês inteiro, tem gente que fica 2 meses remoendo aquele job que foi no dia 10 de dezembro. Você acha que você vai estar aberto a novas oportunidades? Não. Você vai ir para o próximo job como? Você vai chegar lá já achando que vai ser igual ao outro, que eu sou chamada, depois eu não sou chamada de novo. Poxa, não, o que você pode fazer de diferente para nesse você conseguir ser vista, você conseguir engajar melhor, você conseguir dar o seu melhor, até para poder te indicar para um outro. Às vezes nem é aquele lugar que te chama, mas ele te indica para um outro lugar e assim sucessivamente. Então, não podemos remoer nossos dias ruins. Eles vão acontecer às vezes, a gente tem que se empenhar para que eles aconteçam menos, mas quando eles acontecerem, poxa, passou, o que eu aprendi com aquilo? Então, no próximo, eu vou estar a vida nova, oportunidade diferente, vou dar tudo de mim. Total. Não, você disse tudo, assim. Eu acho que em relação a essa questão desse cuidado que a gente tem que ter, né? Às vezes a gente tá com essa sensação, com esse desespero, com essa ansiedade, com esse medo, e a gente se sente meio perdido, assim, né? Meio à deriva. Então, eu queria que você comentasse, de repente, técnicas ou dicas, ou até mesmo pessoas que, enfim, a gente possa recorrer nesses momentos, assim. Então, acho que essa questão da preparação, de repente, algum profissional de saúde, enfim. Uhum. Eu acho que assim, o principal, se você é uma pessoa que você tem crises de ansiedade ou que você se encontra às vezes com esses sintomas, o principal é que você consiga entender de onde vem esses sintomas. Por quê? Porque eu posso falar uma série de técnicas ou dicas que se você procurar no Google, vai ter lá 7 dicas para diminuir a ansiedade. O que fazer para não entrar em uma crise. Então, assim, vai ter coisas sobre ansiedade que vão te ajudar. E eu poderia citar algumas dicas aqui, sim. Mas se você não entender de onde vem a sua ansiedade, porque ela não chegou do nada, tipo a chuva, assim, Sim. caiu e você pegou, ou uma gripe, né, que você pegou de alguém. Não, a ansiedade ela tá dentro de você. Então a primeira coisa que eu digo para vocês sobre a ansiedade é: busque entender de onde ela vem. De onde vem sua insegurança? De onde vem essa sensação de insuficiência? Por quê? Isso acontece aonde? Lá na infância, tá? Então, lá na infância, coisas aconteceram que fizeram com que você desenvolvesse esses medos, essas inseguranças. Então, a primeira coisa é: busque entender de onde vem. A segunda coisa é: Marina, tô numa crise, tô exatamente na crise, não tenho como buscar entender de onde vem, não tenho como fazer terapia agora, porque eu tô na crise. A primeira coisa que você precisa fazer é focar na sua respiração, tá? Essa é a primeira coisa. Por quê? Quando a gente tá ansioso, nosso coração bate mais rápido e a nossa respiração fica acelerada. Esses são os principais sintomas. Aí depois vem tensão muscular, dor de estômago, que são os próximos. Se você focar na sua respiração, você precisa respirar devagar, né? Inalar o ar e depois expirar o ar bem devagar, para que você consiga focar nisso. E diminuindo a sua respiração, você vai conseguir fazer com que seus batimentos cardíacos também diminuam. Claro que você não pode ficar analisando, nesse momento da ansiedade, analisando os seus sintomas. Então, por exemplo, tô na crise de ansiedade e começo a pensar: será que meu estômago já tá doendo? Será que eu já tô tensa? Porque daí você vai começar a prestar Você tanta acaba atenção, pensando, né? exato, que isso vai ficar muito maior. Então, não. Tô numa crise, já percebi que tô entrando na crise, então eu vou respirar com muita tranquilidade até os meus batimentos cardíacos diminuírem. Quando os batimentos cardíacos vão diminuindo, aí sim eu vou conseguir ir para a fase de um relaxamento muscular. E aí eu preciso me distrair com outra coisa. Então, numa crise de ansiedade, você vai conseguir apaziguar a situação. Você não vai conseguir resolver a situação.
Você vai conseguir, naquele momento, se manter mais calma, mas precisa buscar uma ajuda profissional, uma terapia, para que você consiga entender a causa desse problema, tá? Que às vezes você acha que é o seu chefe chato, mas não. Às vezes é o seu pai que falava alguma coisa para você, que o seu chefe fala parecido, e aí é um gatilho para que você entre na ansiedade. Então, você consegue resolver uma crise, mas você precisa, com certeza, procurar o porquê daquela ansiedade estar acontecendo daquela maneira para que você trate realmente a causa e não só os sintomas. Total, não, com certeza, assim, eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso, porque a gente começa a se auto-observar também, né? Por exemplo, o Kaique mandou aqui, né, que está há um mês cadastrado e nunca chamaram. Como fazer para conseguir o primeiro job? Eu acho que ele deve estar justamente nesse momento, assim, né, de tipo, tá, já fiz minha parte, e aí? O que eu faço? Então, assim, da parte da Closer, as dicas que a gente sempre dá são principalmente a questão da preparação, assim, você fazer as trilhas daí do Closer, fazer outros cursos, né, porque isso também ajuda a enriquecer, enfim, o seu currículo, Com e isso certeza. vai de encontro justamente com quando enfim, a empresa lançar o job, tiver o seu perfil, tiver enfim, a sua competência vai casar, entendeu? E assim, você também acaba se sentindo mais seguro, né? Então, porque assim, já tem o que a minha função está pedindo, está requisitando, e eu sei fazer isso. Eu vou chegar lá e eu não vou ficar perdido, não vou ficar, enfim, aquela coisa meio, aquela barata tonta, assim, né? Uhum. Com certeza. E aí, eu trabalhava num lugar que a Bá também trabalhou lá, né? Que é o Instituto. E aí, a gente tinha um chefe, que era o Roberto, e ele falava muito assim pra gente. É muito fácil você ir de R$ 1 para R$ 100, exemplificando, tá? Mas o mais difícil é você ir de R$ 0 para R$ 1. Ou seja, eu sei que às vezes é muito difícil você ir de 0 jobs para um job. Mas É, depois que você fizer o primeiro, você mesmo vai saber exatamente como se posicionar, o que você precisa estudar mais, aonde ter dificuldades. E aí, de um job para 100 jobs, vai ser mais rápido. Desse é, 0 job para um job, esse é o momento que vai separar os mais competentes dos menos competentes. Então, é esse o momento que você precisa falar assim: eu vou dar tudo de mim para ir do 0 a 1. Porque do 1 para 100, eu já sei que vai ser mais fácil. Mas do 0 para 1, eu preciso estudar mais, que foi as coisas que a Bá falou. E eu sei que a plataforma vai entregar isso para vocês, para que vocês consigam realmente fazer essa trilha para chegar no objetivo de vocês. Então, é o momento de você estudar, é o momento de você se preparar, é a hora de você ter esse pensamento positivo esperando a sua oportunidade, que foi o que eu falei. Sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. Então, não adianta você ter um job e não ir bem nesse job. Então, tá, é. como que eu posso ser a melhor quando chegar o meu momento? E aí, a hora que eu vou, de cabo a rabo, eu vou ler a plataforma, eu vou estudar o que estiverem me fornecendo, eu vou dar tudo de mim para que eu consiga estar preparada para o 0 a 1. Não, perfeito. Eu acho que, assim, pensando em algumas perguntas aqui que os nossos seguidores mandaram na nossa caixinha de pergunta lá do Story, né? Teve uma pessoa que perguntou assim: quando que a ansiedade é normal e quando a ansiedade passa a ser um problema, sabe? Então, assim, a Uhum. ansiedade, enfim, todo mundo tem, em algum momento ou outro, mas quando que ela, onde que é o divisor de águas, né? Onde você tá, você começa a entrar naquela paranoia maior ou quando ela ainda é uma coisa aceitável? Quando, né, como eu falei no começo, quando vocês percebem que a ansiedade aparece assim, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã, eu vou sair com vou ter um encontro amanhã, algumas coisas que vão acontecer na sua vida e que você sabe que vão te dar aquele friozinho na barriga, né, que as pessoas falam. Essa é uma ansiedade natural, porque você tá ali pronto para acontecer. Ou às vezes em situações de perigo. Em situações de perigo, você vai ter os sintomas da ansiedade, porque o seu corpo tá te preparando para lutar ou fugir. Nesses momentos, a ansiedade ela acaba sendo normal. Quando você percebe que os sintomas eles estão em excesso e em momentos que não era para você estar ansiosa, então assim, é um sábado de sol que você poderia passear e você está em casa congelada, você não consegue sair, você não consegue passear, você está se sentindo culpada, você está se sentindo, será que eu devia estar estudando mais?
Será que tem gente estudando e eu não tô? Será que eu vou sair para me divertir, vou estar perdendo meu tempo? Será que se eu sair, será que eu posso bater meu carro? Quando você começa a ver a negatividade em qualquer tipo de situação e você tá tendo sintomas sem ter uma causa específica, que você fala, mas por que eu tô ansiosa? Eu tô aqui assistindo Netflix. Por que eu tô ansiosa? Porque você entra nas crises de ansiedade nos momentos que não precisaria ter uma ansiedade ali. Seu corpo não precisaria estar fazendo esses sintomas, mas ele faz. Então, essa é a diferença de uma coisa normal para uma coisa que já realmente virou ali uma crise, um início talvez de um transtorno de ansiedade e que precisa ser olhado e cuidado. Legal. Eu acho que isso também vai muito de encontro com outra pergunta que fizeram, né? Que como que a ansiedade, como que as pessoas ao nosso redor, então assim, filho, pai, mãe, marido, mulher, enfim, como as pessoas ao nosso redor podem nos ajudar a lidar com isso, sabe? Assim, lidar com uma pessoa ansiosa é sempre um desafio, tá? Então, às vezes você tá ouvindo minha live e tá falando assim, nossa, eu não enxergo no que a Marina tá falando, mas eu tenho uma irmã, mas eu tenho uma mãe, mas eu tenho meu namorado, minha esposa. Então, assim, às vezes você também tá vendo no outro e tá falando, nossa, é muito difícil lidar, porque realmente é um desafio. Porque essa pessoa, o corpo dela, ela não consegue controlar esses sintomas. Então, eles aparecem incontrolavelmente. Então, é desafiador. Eu vejo que muitas vezes a família ou as pessoas próximas de alguém com ansiedade, elas vão por dois caminhos, que é superproteção ou desistência. Então, muitas vezes é aquela coisa, então a Bárbara é ansiosa, então para ela não ter ansiedade, eu vou fazer o relatório dela. Pra Bárbara não ficar ansiosa, eu vou preparar o almoço dela, porque daí ela já come, ela não fica pensando que ela tem que preparar. Eu super protejo, eu não deixo a Bárbara ser ela ou ter alguma coisa ativa. Então eu faço tudo por ela, super proteção. Ou desistência, que é aquelas pessoas assim, nossa, mas eu fiz de tudo pela Bárbara e nada. Mas também não adiantou nada o que eu fiz. Ou, nossa, mas já cansei, porque toda vez eu tento fazer a Bárbara sair de casa e toda vez ela chora. E aí eu desisto da Bárbara. Eu vejo que acontecem esses dois caminhos. Marina, e o que é a coisa certa a se fazer? A família ou as pessoas próximas de alguém ansioso precisam ter em mente dois pontos, que é apoio e monitoramento, tá? Esse apoio, ele é um apoio ativo. Então, eu escuto a Bárbara, eu posso não entender o que ela está vivendo, mas eu escuto o que ela está vivendo. Se ela quer almoçar e está com dificuldade de fazer, eu vou ajudá-la a fazer. Eu não vou fazer por ela. Porque tem que ser um apoio ativo. Senão, eu vou fazer a Bárbara entrar cada vez mais naquele ambiente, naquela redoma, que pode vir a se tornar uma síndrome do pânico. Muitas síndromes do pânico começam com crises de ansiedade. Então, eu preciso ter esse apoio ativo com a Bárbara. Eu ajudo a Bárbara de forma ativa. E o monitoramento é aquela coisa. Vai ter dias que a Bárbara está bem, vai ter dia que a Bárbara está mal. Porque a ansiedade, ela é desse jeito. Então, eu Oscila, né? preciso monitorar. E aí, Bárbara, você tá bem? E aí, como você tá hoje? Hoje você tá legal? Nossa, que bom. Quando você não tiver, pode me chamar. E aí, eu monitoro a Bárbara. Eu preciso estar perto dela. Como a ansiedade dá uma sensação de insegurança e insuficiência, muitas vezes a pessoa ansiosa se sente totalmente sozinha. E ela tem marido ou esposa, ela tem filhos, ela tem família, ela tem todo mundo, mas ela se sente completamente sozinha. Por quê? Porque os sintomas fazem com que ela fique com aquela sensação de medo, como se ela realmente fosse uma criança com medo. Então ela fica, mas não tem ninguém para me ajudar, ninguém vai conseguir tirar isso de mim. Então ela precisa desse apoio e desse monitoramento de quem tá perto, de quem a ama, de quem tá ali do lado dela. Legal. Eu acho que acaba sendo um exercício diário, né? Então, assim, da pessoa se perceber, deixar as pessoas ao redor dela cientes, porque isso acaba interferindo Com também, enfim, certeza. em outras relações, né? E falando em exercício diário, assim, você tem alguma dica, ou conhece algum método, você acha interessante citar alguma coisa assim? Bom, né? Uma coisa que muito se fala é que a meditação ajuda muito na ansiedade, é comprovado, realmente vai ajudar mesmo. Então, existem hoje diversos
jeitos de você praticar uma meditação sem ser daquele famoso jeito que a gente pensava antigamente, ou ficar lá 1 hora parado sem fazer nada. Não, existem diversas formas de meditação que podem se encaixar para você. Né? Então, a Marina gosta de um tipo de meditação, a Bárbara gosta de outro, a Larissa gosta de outro, a Melissa gosta de outro. Cada pessoa vai se adequar a um, por isso que existem diversas formas. Então, você precisa entender qual é a sua forma. Qual é a melhor forma de eu meditar que vai me ajudar? Marina, por que todo mundo indica meditação? Por causa daquilo que eu falei para vocês antes, gente. Respiração. Meditação nada mais é do que ajudar você a respirar melhor. E, lógico, milhares de outras coisas positivas, mas vai te ajudar a respirar melhor. E a ansiedade é a respiração acelerada. Então, quando você fizer alguma técnica de meditação, você vai ter a sua respiração mais tranquilizada. E com isso, vários dos outros sintomas vão se diminuir. Outra coisa também bacana para quem sofre dessa ansiedade é exercício físico. O exercício físico vai conseguir fazer você liberar diversos neurotransmissores prazerosos. Serotonina, endorfina. Então, muitas vezes a ansiedade está beirando a depressão, que acontece muito. Que é aquele congelamento, vontade de me esconder, ficar no meu quarto. E se eu pudesse, eu nem levantava amanhã, eu dormia até domingo. E eu tenho sono para dormir até domingo. Então, assim, as pessoas que estão beirando uma depressão, o exercício físico vai fazer com que elas aumentem a produção desses neurotransmissores que estão diminuídos devido à depressão que ela está tendo. Então, você vai estar liberando, você vai estar lá liberando uma raiva, talvez, que você tenha e você nem imagina. Você vai estar lá praticando um exercício, suando, sabe? Liberando o seu corpo, saindo da cama, tendo uma rotina. Então, eu vejo que, assim, 2 pontos principais é uma meditação e é um exercício físico. Maravilhoso se puder ter as 2 coisas. Mas, se você preferir, escolha um, se adapte, depois escolha outro. E esteja aberto a isso, né? Porque às vezes a gente pensa assim, meditação, exercício, não gosto de nada. Procura alguma coisa que você gosta. Tem gente que odeia musculação, mas adora pilates. Tem gente que odeia tudo, mas gosta de natação. Sabe? Então, assim, se permita procurar e se perceber. Vai ter alguma coisa que você vai ter que gostar, sabe? E aí você vai lá, se percebe, se analisa, experimenta. A gente tem que se cuidar, né? Muitas vezes as pessoas cuidam de todo mundo e não se cuidam. E sabendo que isso cuida de você, precisa fazer, gente. Nem todo remédio é gostoso, né? Eu odeio tomar xarope, né? Então, mas às vezes eu preciso tomar xarope para tosse porque eu preciso me cuidar. Então, tem coisas que eu preciso fazer mesmo não gostando muito. Sim. Olha, fizeram uma pergunta muito legal aqui. Como que os contratantes reagem às pessoas ansiosas? Eu acho que está mudando um pouco isso, né? Sim. Essa pergunta é bem legal, porque hoje, cada vez mais, as empresas estão se preocupando com a saúde mental dos seus funcionários, né? Tem até não lembro onde foi que eu li, mas tem até um artigo que fala que hoje o burnout, ele não é mais só algo do colaborador. Hoje o burnout, ele também já é uma responsabilidade da empresa. Então, hoje não dá para eu falar assim, eu tive um burnout e sou eu, a minha empresa é maravilhosa. Não, não dá, tá? Então, hoje já é dito que burnout tem a ver com a empresa também. Então, cada vez mais, por conta dessas coisas novas que estão sendo estudadas, cada vez mais a empresa se preocupa com o colaborador, tá? Pensando na closer, pensando em freela, pensando que você às vezes faz job ali 2 dias ou pouco tempo, você precisa cuidar da sua ansiedade. Porque às vezes a empresa não vai entender como ansiedade, ela vai entender como outra coisa. Quando você trabalha numa empresa fixo, que a pessoa te vê todos os dias, te conhece, você vai ter uma intimidade maior, a pessoa vai te conhecer e você poder falar, eu estou tendo ansiedade e eu preciso de ajuda. Agora, às vezes, se você trabalha ali 1 dia ou 1 semana ou em jobs específicos dentro da empresa, como que a empresa vai entender que você está ansioso ou que você, às vezes, o seu sintoma é congelamento, ou que você não está fazendo o seu trabalho, ou que você fala muito rápido e não dá tempo dos outros responderem, por exemplo, né? Então, assim, precisa cuidar dessa ansiedade para que você não tenha essas crises na empresa. E quando você tiver ou estiver passando por isso, que você também tenha uma percepção de poder falar, olha, eu tenho ansiedade. E isso aí, é muito então, importante. né, você ter essa abertura de falar assim, olha, pode parecer que eu tô fazendo o corpo mole,
mas é que na verdade eu tô ansiosa, mas já vou terminar isso que eu preciso fazer. E aí você consegue avisar a pessoa, porque a empresa pode não perceber. Os sintomas são sim. diversos, então talvez ela não consiga entender, tá? E aí você precisa ter essa percepção para poder falar, ó, eu estou ansiosa. E para isso você precisa entender que você está também. É, isso é muito importante. Isso vem muito da autoobservação, né, também. Uhum. Com certeza, Uma, você entender de você mesmo. exato. Uma coisa que é muito interessante é que, assim, a gente tem um dado, né, que diz que durante a pandemia, mais de 65% dos trabalhadores no mundo inteiro dizem que têm vontade de exercer outras funções que não as dele naturalmente. E eu acho que, assim, o freelancer vem tá muito atrelado a isso, né? Então, assim, às vezes você trabalha de segunda a quinta em um estabelecimento, e aí na sexta, sábado e domingo você tem esse período para exercer uma função completamente diferente da sua. E acho que a Uhum. Closer está muito essa porta, né? E acho que isso de você sair desse ambiente, abrir um pouco a sua mente, também ajuda muito, né? Porque você não fica condicionado, né? Ajuda e muitas vezes, gente, você nem sabe, mas você não gosta mais do trabalho que você faz. Quantas Uhum. crises de ansiedade aparecem quando a pessoa está infeliz no trabalho, mas ela ainda não percebeu que ela está infeliz? Então, assim, mas peraí, tá tudo certo, então por que eu não tô bem? Sabe? E aí, às vezes, você consegue ser freelancer em algum lugar que você fala assim, nossa, ai, desculpa. É Nossa, agora isso. eu descobri que eu gosto disso. Poxa, mas é isso que eu curto fazer, É, sabe? Nossa, ou putz, hoje eu não gostei disso, mas semana que vem eu tô louca pra entender o que eu gosto, sabe? E aí você conseguir experienciar. Porque aquela geração de pessoas que ficavam 40 anos numa empresa, não existe nossa, mas ele mesmo. fez 25 anos numa empresa, gente. Essa geração já mudou. Hoje em dia as pessoas elas querem experiências diferentes, elas querem novos desafios. E quando você tem a oportunidade de conseguir migrar para várias coisas, para entender realmente o que você gosta, é maravilhoso. E isso com É, certeza diminui a sua ansiedade. Porque até aquela sim. ansiedade de será que eu não tô achando meu propósito? Será que eu ainda não encontrei o que eu gosto de fazer? Como você vai descobrir isso se você não experimentar? E experimentar várias profissões, experimentar várias experiências, várias empresas. Pode ser que você faça job em uma empresa que você fale, meu, é essa empresa que eu quero trabalhar. E aí você conheceu a empresa, você consegue depois trabalhar para ela. Ou não, eu gosto de trabalhar em várias, porque daí eu conheço pessoas diferentes. E aí você se percebe Exato. mesmo. Você entende o que você gosta de fazer. Não, total. Eu acho que, enfim, isso também está muito atrelado ao propósito da Closer, né? Porque a gente preza muito essa questão dessa liberdade. Então, assim, é você fazer o que você quer mesmo, o que você gosta de fazer, né? E quando você quiser fazer. Por isso que a Isso eu gente dá acho essa que é o mais opção. legal, Bah. Eu acho que isso é o mais legal, quando você quiser fazer. Gente, a pandemia mostrou para as pessoas que elas não estão mais dispostas a pegar 2 horas de trânsito, trabalhar 8 horas numa empresa e pegar duas Porque horas às de vezes trânsito ela para não está voltar para feliz, casa né? dela. Entendeu? A pandemia mostrou que a galera não quer mais isso. Então, foi uma avalanche ali de mudanças de funcionários, mudanças de experiência, mudanças de culturas nas empresas. E aí você ter a oportunidade de trabalhar como você quer, onde você quer, no que você quer, é maravilhoso. Porque você sai daquele modelo rígido de uma coisa que te Quadrado, né? obriga, sabe? Ela te obriga a acordar e fazer, é uma obrigação. Putz, mas daqui 3 meses eu vou estar fazendo a mesma coisa. Então é uma coisa rígida e que hoje realmente a pandemia mostrou que não é mais que o ser humano está disposto. Sim. Não, total. É incrível essa discussão, né? Porque, enfim, dá muita esperança, assim, pra gente, né? E ver que a gente não precisa ficar em ambientes ou em trabalhos, enfim, que a gente não esteja realmente feliz e realizado, né? Eu acho que ser freelancer fala muito sobre isso, né? Sobre você se realizar, você tá feliz com você e ainda, né, a cereja do bolo ainda fazer renda extra com isso, né? É, Exatamente. é, eu queria também dizer para o pessoal que está vendo que eles podem mandar perguntas, podem mandar interações aqui que a gente vai super responder. Mas eu acho que, enfim, de modo geral, acho que é isso. Assim, eu estou super contente com essa live, porque, querendo ou não, é um assunto muito importante
E acho que aplicado ao mundo do freelancer, enfim, ao mundo do trabalho, assim, é muito necessário a gente comentar sobre isso, né? Sim, E e eu acho que muitas vezes, Bah, as pessoas, né? Porque, como você falou, é um mundo novo, né? Apesar de muita gente trabalhar nessa área há muito tempo, né? Tem gente que fala, mas eu sou freelancer há 20 anos. Tá? Mas é um mundo novo de você ter uma oportunidade é, de sair de um emprego e falar assim, não, agora eu vou ser freelancer porque eu quero trabalhar como eu quiser. E ser esse mundo novo, é legal você estar perto de um grupo, né? Então, assim, por exemplo, aqui você sabe que a galera tá junto, tá vivendo as mesmas coisas, tá sofrendo os mesmos anseios, tá passando por tudo isso. Ó, a Larissa até colocou assim, como funciona o freelancer, eu vou falar para a Bá explicar melhor, que ela vai conseguir melhor do que eu. Mas é um mundo novo e que dá sim, oportunidade para as pessoas de fazerem algo diferente com a vida delas. Né? De não precisar exatamente. fazer o que todo mundo dizia que era o mais certo. E muitas vezes a ansiedade vem com aquela coisa, nossa, mas minha família inteira teve um trabalho fixo e será É, que eu tô errada? Será que eu tô, sabe, jogando tudo pro alto? E não, é um modelo novo de trabalho. Provavelmente há 20 anos, as pessoas que queriam trabalhar com celular eram taxadas de loucas. E assim por diante, várias profissões passaram por isso. E é o modelo hoje que está vindo, está salvando muitas vidas, como alguém colocou ali, bem legal, é, que salvou a vida financeira e está vindo aí como uma oportunidade. exatamente. É, só respondendo aquela pergunta, né, do que é ser freelancer. O freelancer é basicamente você ser o seu chefe, né? Então, assim, pela Closer, você baixa o app, faz seu cadastro certinho e mostra que você quer trabalhar, sei lá, na quinta, sexta, sábado, você deixa disponível das 2 da tarde às 9 da noite. E aí as empresas vão te chamando justamente nesse período. Então é você que se disponibiliza a trabalhar em determinado período, em determinado horário, em determinada função, em determinada região. Então, ser freelancer é você enfim, ser seu chefe e ter essa liberdade. Sem necessariamente, você pode trabalhar em outro lugar e prestar também serviço pela Closer, né? Uma coisa que é importante a gente ressaltar também é a importância do MEI, né? Porque o MEI te traz essa segurança de, enfim, você emitir nota e tá lá tudo certinho, você acaba sendo uma segurança maior para o profissional. E acaba desmistificando essa ideia também de que o freela é um bico ou é aquela coisa feita meio na informalidade, assim, né? Bem legal, porque é isso que a gente falou. Por isso que é uma realmente uma oportunidade diferente, é um mercado novo, ou seja, tem muitas Uhum. oportunidades, porque ele ainda é novo, né? Então, quem entra agora também está na frente aí de um boom que pode vir lá na frente, de você já estar preparado e entendendo do mundo, já Sim, tem algumas coisas que você gosta de fazer, outras que você não gosta, já se entendendo melhor. Eu vi uma pergunta exatamente. aqui, acho até que foi. Ai, eu não tô conseguindo voltar. Ah, consegui. Até foi. Aqui, do Caio. É assim, né? Você sabe, né, Bah? O meu amor tem que estar comigo em todas as lives, me assistindo sempre. Ele perguntou se a TAG é a nova doença do século, né? Pra quem não sabe, TAG, né? TAG é transtorno de ansiedade generalizada, tá? Então, quando a pessoa chega no transtorno de ansiedade generalizada, é porque a ansiedade dela já está a níveis avançados. O transtorno de ansiedade generalizada é um pouco antes de você chegar numa síndrome do pânico. Assim, um pouco antes, eu quero dizer, é bem antes, mas é como se fosse assim, o próximo passo, né? Então, é quando a pessoa já tem crises de ansiedades mais severas, né? Chegando até a ter como se fosse princípio de um AVC, até o sintoma da pessoa. Ela não tem, mas o princípio é de um AVC. Por quê? Porque a pressão que o corpo da pessoa chega é muito alto. O batimento cardíaco está absurdamente acelerado. A falta de ar está absurda, porque ela já está muito ofegante. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, ele já é maior do que uma crise de ansiedade. Já é para as pessoas que estão mais avançadas nesses sintomas. Ele precisa de cuidado, terapia e psiquiatra, tá? O transtorno de ansiedade generalizado, ele já não resolve só com a terapia. Já precisa, sim,
de uso de uma medicação para que esses sintomas sejam mais brandos, porque já está no estágio muito avançado. Sobre ser a nova doença do século, eu acredito que sim. Eu acredito que a ansiedade ela está tão disseminada, né? Ela está muito nas pessoas que muito mais gente do que o normal vai ter a TAG. Então, eu acho que é sim uma das doenças novas, que vai ter aí um boom, uma explosão de muita gente tendo. E esse suporte, né, de terapia, de psiquiatra, você consegue pelo SUS, né? Então, assim, você não Consegue. precisa necessariamente ter um plano de saúde, enfim, você consegue tudo isso de forma gratuita. Então, acho que é importante ressaltar isso, assim, que você tem esses sintomas, estando com essa angústia, estando com essa coisa física, principalmente, né? Você ir atrás dessa ajuda gratuita que a gente tem, direito, é muito importante, né? Muito. E assim, desde a pandemia, existem diversas empresas que começaram também a fazer sessões gratuitas na internet. Então, assim, Sim. poxa, mas eu não quero ir lá no SUS, às vezes eu vou ficar horas esperando e eu não quero, não consigo nesse momento. Então, procure na internet uma ajuda gratuita online, sabe? Tem muitas pessoas que fazem sessões online que podem te ajudar, às vezes, numa primeira instância. Pode ser que você não consiga fazer com essa pessoa várias sessões, mas pelo menos para que você faça uma e que você entenda, se perceba, para que depois você busque uma ajuda no SUS, sabe? Que você vá em busca de uma ajuda gratuita, que seja com mais sequência, né? Com mais constância, mas que você faça alguma coisa nesse primeiro momento, para que você não fique com sofrendo isso sozinha, sabe? Ou sozinho. Porque realmente é uma dor muito grande e que você precisa cuidar de você. Exato. Eu acho que para finalizar aqui, a gente tem mais uma pergunta sobre a Closer propriamente, né? Qual é o grau de instrução normalmente solicitado, quais empresas usam desse serviço? O grau de instrução ele varia muito em relação à função, né? Mas é aquela coisa, quanto mais preparado você tiver, melhor. É aquilo que a gente estava falando, né? E mais seguro também você vai estar. E em relação às empresas que usam desse serviço, são inúmeras delas, diversos restaurantes, diversos hotéis, diversos estabelecimentos. Lá no nosso site e no nosso aplicativo você encontra, né? Quem que está na Closer, quanto número de profissionais, essas coisas. Então, e aqui no nosso Instagram você também encontra depoimentos de profissionais que trabalharam pela Closer e que falam e mostram que você realmente pode confiar, pode ser Closer, que não você pode ficar sossegado. Você vai ter todo o nosso apoio, suporte e também a confidencialidade de dados, né, em relação à documentação, etc. Bom, pessoal, eu acho que respondemos todas as perguntas aqui. Queria agradecer muito você, Marina, por ter aceitado esse convite, por ter dado essa aula para gente, que foi tão essencial, assim, mesmo. Muito obrigada de verdade. Fiquei super contente por ter dado certo, apesar dessa chuva doida que a gente está aí. Obrigada a E vocês pelo convite, Bah. Como eu falei lá no começo e repito, gente, confia em empresas que pensam na saúde mental, tá? Hoje em dia está totalmente fora de moda aquela coisa de trabalho excessivo, de pressão em funcionário, isso está bem fora de moda. Então, confie em empresas que se preocupam em passar esse tipo de informação para funcionários, para clientes. Então, de parabéns, eu fiquei super feliz com o convite. obrigada, viu, Marina? E obrigada a todo mundo que participou, interagiu, comentou na caixinha do Story. Muito obrigada mesmo. E também podem mandar para a gente também mais sugestões e perguntas, tanto que não foram respondidas nessa live, e sugestões de outras lives que vocês queiram que estejam aqui no nosso Instagram. Obrigada, viu, Marina, mais uma vez. Obrigada a todo Obrigada, mundo que Bah. participou. Um beijo, Beijo, gente. gente. Tchau, tchau.